Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio e hoje eu vou dar continuidade com vocês ao estudo analítico da circunferência na geometria analítica. E começando o assunto aqui falando da posição relativa entre ponto e circunferência. O que seria a posição relativa entre um ponto e uma circunferência? É uma análise se determinado ponto, dado qualquer ponto, eu quero saber se ele é interno à circunferência, ou seja, se ele está dentro dela, se ele está na circunferência, ou seja, em cima da linha, ou se ele está externo à circunferência, do lado de fora. Então, vou colocar aqui exemplos aqui de pontos. Então, vou colocar um ponto P interno, vou colocar um ponto Q na circunferência e vou colocar um ponto R externo à circunferência. Então, como que a gente define, se um determinado ponto está ou não externo, interno ou na circunferência? A gente usa a distância entre pontos. Então, se eu calcular a distância entre o centro e cada um dos pontos, eu posso fazer uma análise. Nesse nosso exemplo aqui, a distância entre o centro da circunferência e o ponto P é menor que o raio. É menor que o raio dessa circunferência. Se é menor que o raio, a classificação desse ponto é que ele é interno. Agora, se nós fizermos a distância entre o centro da circunferência e o ponto Q, o que vai acontecer é que essa distância vai ser exatamente igual ao comprimento do raio. E aí nós vamos dizer que ela está na circunferência. E, finalmente, a gente pode fazer a distância entre o ponto R e o centro. E como essa distância é maior que o raio, a gente classifica a posição como externo. Então, a distância do centro até o ponto R é maior que o raio. E com isso, a gente pode dizer, então, que esse ponto é externo à circunferência. Ok? Como para determinar a gente usa a distância entre pontos, basicamente para resolução de exercício, é isso que a gente vai usar. Aquela fórmula, aquele que a gente chegou da distância entre dois pontos usando Pitágoras. Então, calculando aqui um exemplo, indique a posição relativa do ponto P, coordenadas 1 e 3, em relação à circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Ok? Então, basicamente, a gente sabe que isso aqui é uma circunferência, essa equação, mas é uma circunferência que está na forma reduzida. Sendo na forma reduzida, a coisa fica mais fácil, porque a gente pode usar a equação reduzida da circunferência. Relembrando aqui que é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ok? Comparando, então, a equação reduzida de uma circunferência com a equação dada no problema, a gente consegue descobrir ali quais são as coordenadas do centro dessa nossa circunferência. Lembrando que, como a fórmula tem um negativo aqui, então a coordenada do x vai ser exatamente esse valor com o sinal trocado. Então, temos aqui que o x do centro é igual a 1, e com o sinal trocado do y, a gente tem que o y do centro é igual a 2. Então, a gente já tem as coordenadas do ponto C e a questão deu as coordenadas do ponto P. Daí, então, a gente só precisa calcular a distância entre esses dois pontos. Lembrando, pessoal, que a última comparação aqui que faltou foi o raio, A gente sabe que na equação reduzida, depois da igualdade, a gente tem um raio ao quadrado. Então, com isso, a gente consegue fazer uma comparação do r ao quadrado com 9, que é justamente o que está ao lado direito na equação dada na questão. E daqui a gente consegue determinar que o raio é igual a 3. Ok? Então vamos fazer então a distância entre o centro da circunferência e o ponto P para depois fazermos a análise da posição relativa. Lembrando então, a fórmula da distância entre os pontos é a diferença entre as coordenadas x de cada dos dois pontos, Então no nosso caso aqui vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, mais a diferença entre os y, Então, 3 menos 2 ao quadrado. Ok? Então, fecha essa raiz. Calculando, então, a distância entre o centro e o ponto P,
Fazendo aqui uma conta bem rápida, 1 menos 1 é 0, 0 ao quadrado é 0. E 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Então temos aqui a raiz de 1, a distância entre esses dois pontos, que é justamente igual a 1. Bom, como a distância entre o centro e o ponto é menor do que o raio, então a gente já pode dizer, né, pela nossa classificação aqui, que esse ponto P é interno. Ponto P é interno à circunferência. Ok? Túlio, mas nesse caso aí a questão foi dada na forma reduzida. E se for dado na forma geral? Se for dado na forma geral, nós temos dois meios de proceder. O primeiro deles é justamente tentar reduzir ela, né? Pega a equação geral, faz aquele completar os quadrados para poder chegar nessa equação reduzida e cheguei nesse mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Ok? Um pouco mais complexo, né? Completar quadrados não é uma tarefa tão fácil, mas que dá para fazer de boa. Mas a gente pode também usar um macete. Então, o macete, na verdade, é uma propriedade que a gente pode usar aqui, que é o seguinte. A gente pode, o macete é substituir as coordenadas do ponto dado, né? No caso ali da nossa questão seria do ponto P, né? Na equação da circunferência. E daí nós vamos ter três possibilidades. Teremos a possibilidade onde o resultado, né, substituindo então o x do ponto e o y do ponto na equação geral, né, da reta, se o resultado for igual a 0, implica que ela está na circunferência. Então, na circunferência. Se for menor que 0, implica que é interno à circunferência. E se o resultado dessa substituição for maior que 0, então esse ponto será externo à circunferência. Ok? Então, esse aqui é um macete que a gente pode usar para quando a questão for dada na equação na forma geral. Então, a gente só substitui os pontos, né? E vê qual que é o resultado ali. Analisando o resultado sendo igual a 0, menor ou maior do que 0, a gente consegue analisar aquela posição. Ok? Dando continuidade, agora falando da posição relativa entre reta e circunferência, nós vamos ter também três opções, né? Vou desenhar aqui três retas de cores diferentes. Vou desenhar uma reta azul, vou chamar ela de reta S. Vou desenhar também uma reta verde. Essa reta eu vou chamar de T, reta T. E vou desenhar uma reta, deixa eu ver uma outra cor, pode ser uma reta violeta, que vai ser essa reta aqui, vou chamar ela de reta U. Então, a reta U. Ok? E aí, como a gente está analisando a posição relativa entre a reta e a circunferência, agora a nossa análise tem que ser em relação à distância da reta até o centro da circunferência. Então, se eu faço a distância entre o centro da circunferência até cada uma das retas, né? Então, analisando aqui primeiro a reta S. Se eu coloco aqui a reta S, a distância entre o centro e essa reta S, ela é maior que o raio. Maior que o raio da circunferência. Então, a classificação aqui é de que essa reta é externa à circunferência. Lembrando que essa distância, né, seria justamente ligar aqui o centro até essa reta, né, fazendo 90 graus. Lembrando que a distância entre um ponto e uma reta, a menor distância, né, é a reta perpendicular que faz 90 graus. E essa reta aqui, né, o R, é maior que o R, ok? Que é o raio. Agora, se a gente faz a distância entre o centro e a reta U, a gente vai ver
que a distância entre a reta e esse centro é exatamente igual ao comprimento do raio. Se a gente liga aqui, né, o centro da circunferência até essa reta, fazendo 90 graus, a gente vai ver que a distância é exatamente o tamanho do raio. Então, nesse caso, a gente diz que a reta é tangente à circunferência. Ok? E por último, a gente tem a distância entre o centro da circunferência e a reta T. A distância entre a circunferência e a reta T é menor que o raio. Então, a gente pode fazer aqui também, né? Se eu pegar a distância entre as duas aqui, a gente vai ver que esse comprimento aqui ele é menor que o raio. Então, por isso, a gente pode dizer que ela é secante. Secante, que quer dizer que toca em 2 pontos, né? Então, ela vai tocar aqui em 2 pontos, é secante. A roxa, né, a reta U, toca em apenas um ponto e a reta S não toca em nenhum ponto, ok? Mas como que a gente faz uma aplicação de exercício? Para isso, eu vou fazer aqui o exercício número 12 do nosso roteiro, ok? O exercício diz o seguinte: determine os valores de P para que a reta da equação 2x menos y mais p igual a zero seja tangente à circunferência de equação x² mais y² menos 4 igual a zero. Ok? Então, gente, como foi dito aqui, né, a análise para saber a posição relativa entre reta e circunferência é fazendo a distância entre as coordenadas, né, o ponto do centro dessa circunferência e a reta. Então, para isso, a gente vai ter que usar aquela fórmula, né, que a gente já sabe, da distância entre ponto e reta. Lembrando, essa fórmula, né, é o módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C, isso dividido pela raiz quadrada do quadrado de A e B. Então, somados. Então, é essa aqui que é a equação que a gente vai guiar para poder conseguir resolver essa questão. Ok? Lembra aqui, ó, o detalhe da questão é justamente ali na parte que ele pede que essa reta, né, quer saber qual o valor de P, para que essa reta seja tangente. Para ser tangente, a gente já viu aqui que tem que acontecer do valor da distância entre o centro e a reta ser exatamente igual ao raio. Ok? Então, a primeira coisa, a gente tem que observar ali a equação da circunferência. Então, x² mais y² menos 4 igual a zero. Colocar na forma reduzida, fica então x² mais y² igual a 4. Daqui a gente consegue observar que as coordenadas do centro vão ser 0 e 0, né? Não tem nenhum outro fator ali nos quadrados. E o raio tem que ser igual a 2, né? Porque aqui o raio ao quadrado está sendo igual a 4. Então, essa informação que a gente vai usar. Ao calcular a distância entre o centro e a reta, precisa dar 2 para que ela seja tangente. Daí nós vamos saber o valor do P. Então, vamos substituir aqui na nossa fórmula aqui a distância entre o ponto P, entre o centro, né, e a reta que ele deu. Então, a distância entre o centro e a reta. Antes disso, vamos lembrar aqui o que é o Q, né? A, B e C são os coeficientes da equação geral da reta e x0 e y0 são as coordenadas do ponto. No nosso caso aqui, o centro. Então, vamos substituir aqui. Ó. O A é o coeficiente que acompanha o x. No nosso caso aqui é 2. Então, já vou colocar o 2. A coordenada do ponto, né, x0 é 0, que é justamente esse cara, e o y0 vai ser esse. Mais o B. O B é o coeficiente que acompanha o y na reta, menos 1. Então, podemos até colocar direto aqui já menos 1, vezes a coordenada y0 ali, que é 0 também. Mais o C. O C é justamente o P, né? Que é o coeficiente independente ali. Então, é daqui que nós vamos tirar a solução. E embaixo a gente vai fazer a raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado.
o b é menos 1 elevado a 2. Ok? Lembrando que isso eu preciso que seja igual a 2, que é justamente o raio dessa circunferência. Daí eu vou garantir, então, que essa reta é tangente à circunferência. Ok? Então, vamos calcular aqui. Ó. 2 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 0 é 0, então ficou só módulo de P. Módulo de P sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado 4, menos 1 ao quadrado 1, sobre a raiz de 5. E isso tem que ser igual a 2. Passando raiz de 5 para o outro lado da igualdade, a gente vai ter que o módulo de P é igual a 2 raiz de 5. Mas como trata-se de módulo, né, a gente tem que pegar as duas opções ali. Quer dizer, então, que a nossa resposta para o P é que ele pode ser mais ou menos 2 raiz de 5. Tanto tomando o valor positivo de P quanto o valor negativo. Ok, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, né, é como se a gente tivesse aqui uma circunferência lá no gráfico, né? E aí a gente vai ter duas retas possíveis com a mesma inclinação, né? Vai ter uma reta passando por cima ou uma reta passando por baixo. Túlio, por que duas retas possíveis? Justamente porque a gente achou o valor do P, lembrando que o P é o coeficiente independente aonde a reta corta o eixo Y. Então, em uma das opções, essa reta vai passar por baixo, que é menos 2 raiz de 5, e na outra opção ela vai passar por cima, pegando em y igual a mais 2 raiz de 5. Ok? Tem macete aqui também? Tem. Qual macete que a gente pode usar? Se eu igualar, lembra que aqui nós estamos tentando analisar a posição relativa entre a circunferência e a reta, certo? Então a gente pode igualar as duas equações. Eu posso igualar a equação da reta com a equação da circunferência. Então, se eu igualar as duas retas, as duas equações, nós vamos chegar em uma equação do segundo grau. Justamente porque a equação da circunferência já é, né, do tipo de uma equação do segundo grau. Então, se a gente igualar as equações, a gente vai chegar a uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, a gente vai ter opções para o discriminante, que é o delta, né? Se o delta for igual a zero, quer dizer então que só tem uma raiz. Implica que só tem um ponto em comum. Então, seria tangente. Então, nesse caso aqui, a gente poderia igualar as duas equações, calcular o delta, e o delta teria que ser igual a zero para saber o valor do P, que aí nós vamos garantir que ela é tangente. Agora, se o delta for maior que zero, implica que tem duas soluções distintas. E se tem duas soluções distintas, quer dizer que a reta está tocando duas vezes a circunferência. Nesse caso, então, o resultado é que ela seria secante. E, finalmente, se o delta for menor que zero, implica que não tem raiz real. Se não tem raiz real, quer dizer que a reta não encosta, não tem ponto em comum com a circunferência. Então, nesse caso, a reta seria externa. Ok? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Um grande abraço e valeu!